Gente, eu tenho assistido muita coisa sobre serial killers, sobre sequestros, sobre desaparecimentos, sobre crimes em geral. E eu fico cada dia mais fascinada com essa área. Às vezes eu fico pensando, ó, esse vídeo vai ser toma água e fala. Eu fiz letras, né? Então às vezes eu fico pensando o que eu teria que fazer pra me tornar uma linguista forense, porque é algo que tá na minha área, né? Então é algo que tem mais chance, que seria mais fácil de conseguir. Pra quem não sabe o que seria um linguista forense, isso vai fazer parte do trabalho de análise comportamental. Ai, eu esqueci a palavra em português porque, sabe, eu estudei junto com a Sasha, fui alfabetizada em inglês. Enfim, são os perfiladores, enfim. Pessoas o quê? Responsáveis por desenvolver um perfil de um possível suspeito, né? E de um criminoso, enfim. E aí o que acontece? Você pode desenvolver um perfil de um criminoso de várias maneiras. Mas também conta, e isso é uma área que ela é mais nova que as outras, você também pode conseguir desenvolver esse perfil a partir da linguagem da pessoa. Expressões que ela costuma usar, o jeito que ela monta o texto dela, a estrutura, os erros ortográficos, gramaticais. Gente, é incrível. Eu recomendo muito que vocês procurem sobre o James Fitzgerald, que, se não me engano, ele é um pioneiro nisso. E, gente, eu falei aqui nesse canal sobre a série Manhunt Unabomber, que eu ainda tenho esperança de que vai ter alguma segunda temporada. Não sobre esse caso, mas sobre outros casos. Mas é que essa temporada, gente, incrível, muito desconhecida, e eu vou deixar aqui em cima. E nessa série a gente consegue ver o trabalho do James Fitzgerald. Eu conheci o trabalho dele numa palestra na minha faculdade. Não, ele não estava lá, seria muito legal, inclusive. Foi uma palestra sobre linguística forense e eu fui me interessando cada vez mais. E aí quando eu conheci o caso do Unabomber, quer dizer, quando eu assisti a série, porque eu já conheci o caso, mas aí quando eu fui assistir a série e eu vi o trabalho dele, eu achei incrível, incrível, sabe? Como cada pessoa é única, como cada pessoa tem um jeito, sabe? Na verdade, eu admiro, acho muito legal muitas partes de investigação, sabe? Essa parte forense, perícia, né? Enfim. Mas a que me competiria, o que me compete exatamente é essa parte da linguística, né? Porque é algo que tá mais ao meu alcance. E óbvio que eu acho legal, quando se trata da perícia, sei lá, de saber, sei lá, de onde que uma pessoa atirou, o ângulo que ela tava. Todo esse tipo de coisa eu acho incrível. Mas a que eu consigo mais me aproximar é essa, né? E aí assistindo um documentário gente, tem muita formiga andando ali. E aí eu tava assistindo um documentário esses dias, gente, um documentário incrível. Se você conhece o caso da JonBenét, que foi uma menininha que aparentemente foi sequestrada, enfim, e depois apareceu morta lá nos Estados Unidos nos anos 90. E você assistiu algum documentário sobre, eu indico muito esse documentário que eu assisti, mas assim, demais. E eu vou colocar o link dele aqui, mas é o seguinte, o primeiro vídeo tem 1h20, o segundo mais ou menos esse tempo também, ou seja, são mais de 2h40 de documentário, e então é dividido em duas partes. Gente, vai ser uma equipe incrível, assim, discutindo, meio que reabrindo o caso, assim, e vendo cada parte, cada detalhe. E eles chamaram uma equipe de pessoas fodas, e eu conhecia quase todos, assim, eu acho que eu só não conhecia um deles. E um dos convidados foi o Fitzgerald. E tem também o perito que já vi, que trabalhou no caso do Kennedy, presidente dos Estados Unidos, o que trabalhou no do O.J. e que está no caso do Staircase, do Michael Peterson. Inclusive, do Staircase está na Netflix, tá? Caso você queira conhecer um pouco mais sobre esse caso. Que é o caso da Kathleen Peterson, que ela é encontrada no fim da escada da casa dela, e aí o marido dela se torna o principal suspeito, só que ele vai até o fim falando que não matou, enfim. Gente do céu. E aí, enfim, tem essa equipe grande e mais uma mulher que é do FBI e um outro cara que é do FBI, e todos vão analisando o caso. Gente, esse documentário da JonBenét é essencial caso você goste desse tipo de assunto, desse tipo de caso, assim. Nossa, eu acabei esse caso, assim, com uma teoria que não sai na minha cabeça e é isso e pronto. Pra mim, foi o irmão dela que matou ela. E ele era uma criança, tá, gente? Isso é uma coisa que me fascina, que é criança psicopata, assim. Eu tenho muito medo de criança psicopata. De quando um caso, tudo leva a crer que uma criança que fez aquilo. Já começa a me dar um medo, porque se você não consegue saber, se você anda no meio de 1 milhão de pessoas e você não consegue saber
quais dos adultos ali são possíveis psicopatas, imagina uma criança, sabe? Como você distingue? Ah, esse comportamento dela aqui não, é só coisa de criança? Qual que é a linha que divide? Qual que é o limite? Quando que começa a ser um comportamento psicopata? É muito difícil você saber isso numa criança, né? Enfim, é incrível. Assiste esse documentário. Gente, assiste esse documentário. Uma coisa que me chama muita atenção em alguns crimes é que você ouve falar deles, eu digo às vezes assim, casos não resolvidos, sabe? Aqueles casos misteriosos, que são muito dúbios, aquelas, né? Que quer parecer que sabe o que tá falando. É que você fica impressionado quando você percebe como alguns criminosos conseguem ser burros, mas assim, muito burros, sabe? Igual nesse caso, só pra dar um exemplo pra vocês, a menina é supostamente, né, sequestrada e tal, e aí deixa um bilhete de resgate, assim, na casa. Gente, o bilhete é um testamento. Eles fizeram um experimento pra ver quanto tempo que a pessoa demoraria, em média, pra escrever aquele bilhete. Seria 20 minutos no mínimo. É inacreditável. Você consegue imaginar um cara entrando na sua casa que pra sequestrar alguém, que já é um negócio assim, vai que alguém escuta, pode dar merda. Não. Aí ela para e fica 20 minutos escrevendo. E ainda teve, acho que teve rascunho jogado fora. É um negócio assim, inacreditável. Enfim, é igual quando eu ouvia sobre o caso da Suzane Richthofen, quando eu era pequena, né? Porque são casos que estão no nosso dia a dia, porque é caso brasileiro. E aí eu ouvia e eu pensava, nossa, né? Que coisa louca. Vou tomar água. Nossa, como que eles... gênios do crime. Gente, você vai ver as circunstâncias, do contexto do crime, como eles fizeram. É muita burrice. Acabou de roubar, sei lá quantos dólares, milhares lá, de dólares, e comprar uma moto 5 minutos depois, com dólares. Sabe? É um negócio assim. Mas eu não vim falar da Suzane Richthofen. O negócio é que eu tenho assistido muitos casos assim. E eu já assisti tudo que tem, eu acho, na Netflix. Mentira, tudo não. Eu acho que tem alguns super desconhecidos que eu não assisti, mas porque eu vi a premissa, assim, eu achei muito brega. Por exemplo, o canal Investigação Discovery, ele tem alguns programas muito bregas. E aí não era muito minha praia. Mas quando eu acabo e não tem mais nada pra assistir na Netflix, eu vou pro YouTube. Agora, o meu programa, assim, meu hobby é eu, antes de dormir, assistir vídeos, documentários sobre crimes. E às vezes nem precisa ser um vídeo muito longo. E tem uns canais, gente, que eu vou recomendar aqui pra vocês, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, tá bom? Link de vários canais. E aí, que são canais que tem, assim, desde vídeos pequenininhos, com resumão de casos, a vídeos de 50 minutos, documentários mesmo, enfim. Eu também tava meio obcecada com histórias estranhas, doenças estranhas e tal, mas agora eu voltei minha atenção pros crimes. Então, assim, acaba que eu conheço muitos serial killers e... a mente humana me fascina. Até onde vai o ser humano? Qual o limite, sabe? E uma divisão de pessoas que não sentem nada ao fazer coisas, ao cometer crimes. Pessoas que, sabe, psicopatas, elas não têm um pingo de empatia. Ah, eu tenho assistido muito também vídeos de uma... muito não, né? Mas eu assisti os que tem. De uma psicóloga incrível, que eu vou colocar o nome dela aqui, gente. E nos vídeos que me chamam muita atenção, ela ajuda você a diferenciar narcisistas de psicopatas e de sociopatas. Sim, porque tem diferença, né? Gente, é um negócio incrível. E você começa... primeiro, você tem que fazer é inevitável, se você for tipo eu. Você começa a fazer uma autoanálise. Daqui a pouco você já tá pensando, pera, mas será que hoje aqui eu... Não, se você tiver uma coisa ou outra, não quer dizer que você, né, é narcisista. Não quer dizer... E também narcisista não é uma pessoa que vai cometer crime. Ela pode cometer. Mas tá, narcisista não quer dizer que ela é criminosa. Por exemplo, pra você ser considerado um narcisista, tem umas 6, no mínimo umas 6 características que você tem que ter todas ali. Tá? Então, se você tem uma coisinha que outra ali, não precisa ficar paranoico e, ai meu Deus, eu sou um perigo pra sociedade. Mas você começa a pensar e a lembrar de pessoas que já passaram na sua vida e de situações em que você pensou que você tava doida, que você pensou, mas não é possível que essa pessoa, nossa, que difícil falar com ela, e essa pessoa tem que pisar em ovos, sabe, com ela, porque, nossa, parecia que eu tava sendo tão clara. Feeling the need to voice record your conversations with them so you can play it back to them. I always say, once you feel like you need voice memos in a relationship, it may be time to get out. E essa pessoa tá entendendo tudo errado, não dá pra falar nada com ela é mesquinha, às vezes ela faz uns comentários, enfim. Eu claramente já tive uma pessoa assim na minha vida, extremamente narcisista. Depois que eu assisti... Gente, você assiste esses vídeos e você fica tipo... Sabe quando você tem uma epifania, assim? Então esse é o tipo de coisa que me chama muita atenção, esse assunto da mente humana. Porque qual é o limite? Igual eu tava falando, né? E eu me perdi aqui. Qual é o limite?
uma pessoa ruim, uma pessoa realmente, tipo, sei lá. Ou então uma pessoa que comete crimes, mas ela ainda sente empatia pelas pessoas, ela tem um limite do que ela faz e não faz, até onde ela vai, né, enfim. E a pessoa psicopata que ela não sente nada, ela não tem remorso nenhum pra nada, sabe? Tem várias, nossa, aí tem tipos de crime também, sabe? E aí você fica tentando, pelo menos eu fico muito numa noia. Ultimamente eu andava numa noia de tipo assim, meu Deus. Não, gente, só queria dizer pra vocês que existem mais de 69 milhões de psicopatas no mundo. Você tem noção disso? Ok, quando você vai olhar a porcentagem, é só 1% da população. Mas, gente, 1% é 69, são 69 milhões de pessoas. Você claramente já cruzou com um psicopata na rua. A gente nunca vai saber, tipo, não tem uma plaquinha, não tem um scanner, sabe? Você nunca vai saber quem é, quem não é. É um negócio louco, isso me deixa muito estupefata, como diria J.K. Rowling. Olha só, isso é um negócio que eu vivo pensando assim, eu não sei se me faz bem, eu não quero botar isso na cabeça de vocês também, tá? Eu não quero ser... Tem formiga ali. Eu não quero ser irresponsável aqui. Às vezes, isso eu não acho que me faz mal, é só um negócio que é um hobby ficar pensando nisso. Mas às vezes eu olho pra alguém e eu fico pensando se a pessoa já cometeu algum crime. Às vezes eu fico olhando numa multidão de pessoas e pensando, aquela ali parece que já fez não sei o quê, enfim. Às vezes eu fico pensando, vai que tem pessoas próximas a mim que já cometeram crimes, assim, que eu não faço ideia. Mas enfim, a mente humana, gente, é um negócio, assim, sem limites. E a gente nunca vai saber tudo o que tem pra saber dela. Isso faz sentido? Ela nunca vai ser desvendada por completo. Você entende o que eu quero dizer? Enfim, exemplos de coisas que aparecem aqui pra mim no início, no YouTube, né, nas coisas recomendadas, enfim. Olha só. Aí eu já bato o olho nesse aqui, esse primeiro que vocês estão vendo aí. E eu já não sei se elas foram assassinadas ou se elas que assassinaram. Porque, tipo assim, gente, eu juro pra vocês, tem umas crianças... Eu vi ontem o caso de uma criança, aliás, duas, que tentaram matar a amiga pra provar pro Slender, sabe, Slender Man? Que elas eram dignas de trabalhar pra ele, sabe, de servir a ele. Elas tinham 12 anos, gente. Esse aqui, a menina que ficou 18 anos em cativeiro. Ó, é um vídeo pequenininho sobre a JonBenét, porque eu assisti várias coisas sobre ela. My Mother Was a Child Killer. Esses dias eu assisti um caso de uma mulher que ela teve psicose pós-parto. Ela matou 5 filhos dela, gente. Mas é um caso, assim, sinistro. Nossa, meu Deus, eu não tenho palavras pra esse caso, assim. De negligência que rolou de algumas partes. Como poderia ter sido evitado, enfim. Ah, outra coisa, né? Que eu amo, tá aqui. Extreme Hoarders, que são pessoas acumuladoras. Já viu aquele programa Acumuladores Compulsivos, Obsessivos, Compulsivos, enfim. Ó, crescimento facial anormal. O caso Judith Barthi. Não sei o que é esse caso. Kidnapping Documentary. Essas crianças foram sequestradas. Esse aqui, gente, esse é um que um dia eu assisti antes de dormir e eu fiquei descaralhada, assim, desculpa pela palavra, mas não tem outra que expressaria melhor, que é transplante facial, assim. Esses são casos que mexem muito comigo, eu fico doida da cabeça mesmo, doida do pé. Outra coisa que me deixa louca... Não, pera, deixa eu terminar essa frase. Por que eu fico doida? Porque você tinha um rosto, e agora você olha no espelho e você tem outro rosto. Gente, aquilo pra ajustar na sua mente é muito tempo fazendo terapia, sei lá, você deve entrar numa crise, eu não consigo nem imaginar. E são geralmente casos muito, muito tristes. Pessoas que tentaram se matar e deu errado, aí elas tiveram que fazer um... enfim, mas o que eu ia falar é o seguinte, eu esqueci. Uma coisa que eu fico pensando assim, que eu entro num espiral de pensamentos, um looping, enfim. Às vezes quando eu vejo casos de serial killers ou, sei lá, né, de psicopatas, isso reacendeu em mim. Depois eu assisti a segunda temporada de American Crime Story, que foi sobre o assassinato do Gianni Versace, né, ele foi assassinado pelo Andrew Cunanan. Será que a pessoa tinha salvação? Será que poderia ter sido evitado? Quando eu conheci o caso do Jeffrey Dahmer, que foi um serial killer, eu fiquei pensando, será que poderia ter sido evitado? Gente, a vida que ele teve, a infância. Você vai assistindo e aí você pensa, você vê um ponto da vida da pessoa que você pensa, pera, se ele tivesse recebido o suporte, apoio nesse momento aqui da vida dele, será que teria sido diferente? Será que ele tinha conserto? Ele poderia ter ido por outro caminho? Nossa, tem muitos serial killers. Quando você assiste Mindhunter, por exemplo, gente, meu Deus, eu amo demais essa série. Vou colocar aqui em cima meu vídeo sobre a série. Na primeira temporada, né, que não saiu a segunda ainda,
as pessoas, todos os caras lá entrevistados tinham problemas com a mãe e tiveram ou infâncias muito loucas, problemáticas e aí você pensa, sério, em que momento não havia mais esperança? Até onde? Ai, não sei explicar. É um negócio que me deixa louca da cabeça. Enfim, gente, vamos conversar? Esse foi um grande papo aí. E vamos conversar aí sobre todas essas coisas que eu falei. Eu ainda vou fazer mais vídeos sobre isso, com certeza, e recomendando. Assiste o vídeo que eu fiz sobre séries de investigação criminal que são desconhecidas e estão na Netflix, tá? Vou deixar aqui em cima. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo pra todo mundo. Tchauzinho.